debate do 16º CIMPE, Festival do Audiovisual. Como é costume aqui nos nossos debates, a gente tenta conduzir de uma forma realmente descontraída. A gente tem um horário para terminar, como a gente atrasou um pouquinho, vou ver se eu termino lá para as 11h15, 11h20. E eu queria pedir, por favor, para vocês se apresentarem e logo em seguida os jornalistas, por favor, também se apresentando antes das perguntas, vão fazer as perguntas. E quem quiser fazer pergunta é só me chamar que eu passo o microfone, como tem sido feito nos últimos 3 anos. Qualquer coisa eu estou por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Por favor, vamos às apresentações. Meu nome é Cíntia, sou de Florianópolis, sou diretora do Qual Queijo Você Quer, roteirista, montadora, produtora executiva. E esse é meu primeiro filme como diretora. Acho que tá bom, né? De apresentação, é isso. Sou Bruno Bini, sou roteirista, diretor, montador e produtor executivo também. Sou do Depois da Queda, que passou ontem. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Eu sou Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Uma pergunta por Bini e um comentário para a Cíntia. Bini, o seu filme anterior também tinha essa coisa do filme policial, do meio pop e tal. Então eu queria que você falasse um pouco dessa proposta sua, se é uma tentativa de fazer cinema de gênero, não é? Que você falasse dos dois, se isso constitui mesmo um projeto de fazer um cinema de comunicação popular. E para a Cíntia, só um comentário. Ontem nós observamos que é a primeira vez que o curta-metragem incorpora os prêmios e as seleções, os festivais e tudo. Então, se isso foi um novo custo, e por que você fez questão de ter esse registro, né, da grande acolhida que o filme veio ter nos festivais? Os prêmios não foram nem tantos quanto a acolhida. Você foi selecionado mesmo para uma série enorme de festivais, né? Você está falando baseado em fatos reais, né? Que é o meu primeiro filme. Depois desse eu fiz mais um, chamado Comprometendo a Atuação, com o Jonathan Hawkinson, e é uma comédia romântica, na verdade, entendeu? Então é a história de um jogador de futebol que não pode transar porque o time dele vai para a final. É engraçado, é bem legal, é bem pop. Então, na verdade, como considero curta experimentação, eu estou tentando, né? Me atrai muito o cinema feito por alguns diretores, sabe? Eu adoro Tarantino, eu gosto do Inarritu. A gente estava até falando ontem sobre a referência aqui, sabe? De amores perros, dessas histórias que vão e vêm e acabam se costurando numa só. E que o Depois da Queda tem muito, entendeu? Mas eu me sinto atraído um pouco mais por esse lado mesmo, das fábulas urbanas, de thriller e tal. Isso me atrai um pouquinho. Mas pretendo experimentar outras coisas também. Não gostaria de me rotular como um diretor de determinado gênero. Eu acho que isso poderia me limitar um pouquinho. Na verdade, eu quero contar boas histórias. Eu acho que o mais importante quando eu escolho uma história essa história eu gostaria de ver na tela, é um filme que eu gostaria de assistir. Então é a primeira pergunta que eu faço. Então, por aí. Chegou mais um convidado. Desculpa atraso, a gente chegou ontem e meia do aeroporto direto do festival. Tudo bem. Deixa ela terminar essa resposta, não precisa se dar apresentar, mas ela vai só terminar uma resposta. Então, Maria do Rosário, quanto aos louros, né, iniciais, foi o meu alter produtora executiva que quis colocá-los, porque na verdade começou a ter esses louros quando o Queijo foi convidado lá em Santa Catarina a reinaugurar o cinema do SIC, que é um antigo cineclube de Florianópolis, que estava há muito tempo fechado, e foi um pedido oficial do governo solicitando o filme, e a gente achou isso, como a gente diz lá, um bafo, né, lá em Santa Catarina, porque
É um estado conhecido por produções de baixa qualidade. Eu sei a fama que tem nos festivais aí afora, né? Tanto que eu fui a alguns festivais. E em Gramado, por exemplo, vieram me perguntar se eu fui, sei lá, tentar trazer autoestima de novo para o cinema de Santa Catarina depois de Procuradas, né? Do Zeca Pires, enfim. E foi no mesmo ano, 2011, do lançamento do Antropóloga, que também é longa-metragem do Zeca Pires, que foi um dos selecionados a concorrer a uma vaga do Oscar, né? E mesmo assim o governo quis o queijo para reinaugurar o cinema do SIC. Então a gente achou que ali seria uma oportunidade de colocar o curta como um modelo de negócio também. E nessa sessão iriam comparecer alguns empresários, políticos e tudo mais. E lá em Santa Catarina a gente da Novelo e mais algumas outras produtoras procurando realmente recolocar o Estado nos eixos, né? Se é que, principalmente depois das empreitadas que o próprio Salim Miguel teve lá pelo cinema catarinense, e depois daquela época um pouco se perdeu. Então os Louros foi meio para isso, sabe? Para testar que é possível levar o nome do governo, o nome das empresas para vários lugares. Até a gente fez uma opção de colocar os Louros de diferentes lugares mesmo, diferentes regiões, para realmente mostrar a potência de visualização mesmo do curta-metragem, que muitas vezes é tido apenas como uma experiência, apenas como um trampolim para um diretor fazer longa-metragem, né? Muitas vezes me perguntam, quando é que tu vai fazer um longa? E eu não vejo assim. Eu acho que curta é um desafio, tu contar uma história em 15 minutos. É um exercício maravilhoso de se fazer e acho que não pode ser perdido nunca. E os Louros estão aí para valorizar isso mesmo, sabe? E depois dessa exibição no SIC, a gente manteve essa cópia, né? Não custou nada pra gente colocar os Louros, porque a gente faz tudo dentro da Novelo. O filme foi inteirinho feito lá. O meu sócio mesmo colocou as cartelas, então não teve custo nenhum pra gente, foi mais estratégico mesmo. Só para ele se apresentar. Tudo bem? Você se apresenta para os jornalistas convidados que estão presentes, e depois eles fazem as perguntas. Tá. Oi, meu nome é Carlos, sou diretor do curta O Descarte, curta de animação que passou no festival. Oi, eu sou o Merken, tudo bem? Olha aqui, ontem eu cheguei no festival num clima de euforia que eu não sei nem dizer porquê, né? Mas eu cheguei assim muito feliz ontem. E fui ao cinema em alta expectativa pelo filme do Breno, que é um diretor de quem eu gosto, sabendo que eu ia passar pelos curtas antes. Bom, provavelmente não tem muito a ver com o longa do Breno, pelas circunstâncias da exibição, etc e tal, mas foi um anticlímax terrível, né? Foi uma desgraça. Mas eu me encantei de maneira geral com os curtas de vocês, com os três. Achei que tinham uma proposta, assim, propostas diferentes de linguagem, etc. Gostar ou não gostar, preferir ou não, mas opa, temos aqui três coisas legais, né? Assim, que dá para discutir, né? O cinema de gênero, a animação, e embora a Cíntia até já saiba, eu falei com ela, eu tenho um carinho especial pelo o queijo, que me toca muito, aquela dupla de velhos, me toca demais. E eu acho que eu te fiz essa pergunta, eu acho até que eu fiz em Gramado também, talvez, mas eu vou refazer, me desculpa, porque outras pessoas vão ouvir agora. Eu acho que o que faz realmente a diferença no teu curta, tu mesmo me disseste que é o toque de brilho que estava faltando no primeiro roteiro, quando o relógio volta a funcionar, né? Então eu queria que tu me falasse como isso surgiu na tua cabeça, assim, quando escrevia o roteiro. Peraí.
A animação, e eu achei a técnica, que é essa fusão de live action com animação, com esse recorte, com esse grafismo, eu achei bem interessante. E é um filme de gênero também, né? Policial, etc., né? Então eu gostaria que tu falasse do duplo aspecto, o filme de gênero e a técnica de animação. E para ti, a história tem esses aspectos assim, bem interessantes, mas eu acho que independente do gênero, de gostar do Tarantino ou não, tu te preocupa com a observação dos personagens e dá para eles um toque assim, como que eu vou te dizer, nos filmes do Tarantino todo mundo é mais ou menos louco e vive segundo o cinema, né? Tem esse aspecto. No teu filme tem uma base mais real, se a gente pode dizer assim, de observação. E eu gostaria que tu também falasse sobre isso, tá? Começa quem quer, né? Então, sobre as técnicas do filme, a gente trabalha com animação. A gente tem uma companhia que trabalha com animação, sempre para videoclipes. E durante o processo de produção do filme, a gente foi testando algumas coisas e a gente achou que pela própria duração do filme seria legal a gente não ser muito puritano em relação à linguagem. Então a gente foi experimentando algumas coisas e testando o que ficava bom ou o que não ficava bom. E a gente percebeu que às vezes a gente utilizava da captação como referência para a animação, e às vezes a gente percebeu que usar a própria, em planos mais detalhes, a gente usar as próprias imagens fotografadas, daria um aspecto meio duplo da ficção, da fantasia, da animação, no aspecto geral do filme, mas um toque de realidade em alguns aspectos mais detalhes do filme. Então, como a gente estava fazendo o curta assim, sem nenhum compromisso comercial, a gente não sabia se a gente ia participar de festivais ou não, a gente estava fazendo assim, um projeto mais pessoal, mais autoral, a gente decidiu, cara, vamos botar o que a gente acha legal mesmo e vamos ver como é que vai ficar, né? E é isso, assim, foi uma opção para dar uma variada na linguagem, para dar uma quebrada, sabe? Um filme de 15 minutos, a gente queria que não tivesse assim, às vezes o pessoal tem aquele puritanismo da animação, que tem que ser tantos quadros por segundo, que tem que ser de uma maneira X, sabe? A gente falou, não, vamos fazer como a gente acha legal. E a trama policial, propriamente dita, é toda a imaginação, não teve nada que tenha sugerido, não sei eu, repórter de jornal, alguma história. Mais ou menos, assim, ela, na verdade, o roteiro é meu, do Lucas, outro diretor, e de uma amiga nossa que foi a produtora do filme, que é a Vânia. E, bom, a gente viu que tinha o edital da Prefeitura de Curitiba e falamos, cara, vamos escrever um filme. Aí chegamos no dia e falamos, vamos ter que sair daqui com uma história. Começamos a trocar ideia das referências de cinema de cada um, do que um gostava, do que o outro gostava. E fomos menos soltando referências, só, eu gosto mais daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Aí chegou uma hora que a gente falou, bom, vamos ter que amarrar tudo isso, né? E aí a gente foi pegando coisas características daquele período, do começo dos anos 90, Curitiba estava saindo daquela cidade mais interiorana, né, para se tornar uma metrópole que é hoje, né, um boom no começo dos anos 90, Curitiba. E pegamos alguns fatos da época para costurar, por exemplo, aquele golpe que a gente juntou a zebrinha do Fantástico com o chocolate Lolo que tinha na época, né? E com a loteria do Totobola, não sei se vocês lembram disso, que é uma loteria que na época teve um golpe que as bolinhas tinham um código de barra e a máquina caía e sorteava só as bolinhas que eles queriam mesmo, né? Então a gente costurou as três coisas meio que juntas e também costuramos com esse negócio das pastelarias chinesas, que tem bastante no centro de Curitiba e tal. Vamos
costurando alguns fatos históricos isolados para fazer a trama. Né? Não porque a gente tem algum compromisso histórico. Até que a gente imagina que o filme passa no começo dos anos 90 e tem coisa do final dos anos 80 que já tinha acabado no começo dos anos 90, tem coisa que apareceu um pouco depois, mas a gente quis pegar, assim, de uma maneira geral, o clima da cidade naquela época, sem se importar exatamente com alguma fidelidade histórica mais profunda. O relógio. Bom, o relógio voltando a funcionar, ele veio no segundo tratamento do roteiro. Só teve 2 tratamentos mesmo. Não, na verdade teve 3, porque a primeira vez que eu mandei para o edital municipal, não tinha ganhado, não ganhou. Era 20 mil na época. Aí no outro ano aumentou o prêmio 30 mil e eu pensei, o que será que eu vou fazer para ser aceito? Aí na verdade eu só mudei, que em vez deles estarem assistindo TV, eles estavam jogando baralho. Bom, com certeza não foi isso que fez o filme ser aprovado, né? Foi o júri que mudou. E no final eu decidi colocar as 2 cenas, o baralho, os extras lá dos créditos e começar com a televisão. Mas eu escrevi o roteiro pensando no orçamento que eu tinha na época, que era de 20 mil, apesar de ter ganhado prêmio de 30. E eu sabia que a minha situação para 20 mil era 2 atores no máximo, uma locação, uma diária. Não ia conseguir pagar todo mundo 2 diárias e eu acumulando diversas funções. E foi vindo essa história inteira, assim, do diálogo. Eu gosto muito de personagens idosos e eu gosto de tirá-los do lugar comum dos personagens idosos, né? E eu pensei nessa discussão amorosa entre eles. E também eu gosto muito quando um personagem surta no meio da cena, e eu coloquei isso para personagem da Amélia, que é a Margarete. E estava faltando alguma coisa, assim. Ela realmente já quebrava o relógio no primeiro tratamento. E aí eu reli e pensei, não, está faltando alguma coisa. Vou fazer esse relógio voltar a funcionar. E aquilo deu um brilho mesmo para o roteiro. Eu senti que ali tinha se fechado o roteiro mesmo. E na hora de gravar, inclusive, eu tinha pedido para a direção de arte me trazer 3 relógios iguais, né? Caso a Amélia quebrasse do jeito errado, tinha outro e tinha outro. E na hora de gravar esse relógio quebrando, eu usei 2 câmeras, uma mais de cima e eu lá embaixo, que foi o plano que eu usei, estava lá embaixo assim com a minha câmera, morrendo de medo que quebrasse a câmera junto, né? Não sabia para onde ela ia tirar o relógio. Tanto que na hora que ela jogou eu nem vi, eu virei a cabeça assim e deixei gravando. E depois eu fui rever o take e não apareceu nada do relógio, tipo, se espatifou o relógio. Eu falei, me traz mais um relógio. Não temos. Eu, como vocês não têm mais um relógio? Eles falaram, não, a gente tem 3 vidros iguais. Ok, mas o relógio se espatifou, ele não funcionava mais mesmo, por nada. Aí a maquiadora, a Gabi, que agora eu devo a ela todas as funções de maquiagem dos meus próximos filmes, falou, deixa que eu conserto o relógio. Aí ela foi lá na portaria do prédio, pegou o relógio do porteiro, tirou o motorzinho, bem vagabundo mesmo, ela tirou o motorzinho e colocou no relógio da cena. E aí eu peguei um dos vídeos que a arte trouxe, enrolei no jornal, quebrei no joelho, coloquei em cima, disfarcei os caquinhos, assim. E usei, né? Aí eu gravei, às vezes as pessoas me perguntam como é que eu faço o relógio funcionar, na verdade, bem simples. Eu deixei gravando 1 minuto dele funcionando e na ilha de edição eu dei freeze no frame, né? Então eu peguei um framezinho, copiei, colei diversas vezes para que ele ficasse parado e depois eu solto, dou play. É isso que faz o relógio voltar a funcionar. Viu? Então, e depois dessa questão técnica do relógio que acabou dando certo, né? Porque eu vivo falando, as pessoas já dizem, a máxima da Cíntia, que cinema é a arte de resolver problemas, né? Então, tu tá lá no set, tu não pode surtar, né? O último que tem que surtar é o diretor. Eu odeio esse perfil do diretor que grita com os outros e é estúpido, acho isso tudo errado. Então, quando acontece alguma coisa dessas, eu só falo assim, calma,
Me dá 2 minutos, pelo amor de Deus. Chama que alguém me ajuda. Mas deu tudo certo. E eu achei, inclusive, que eu não ia poder usar o plano, que é quando ela quebra, que é isso da minha câmera, mas que o relógio realmente se espatifa. Mas daí eu inseri um outro plano, um contraplano do Henrique olhando para o relógio, e depois o relógio lá, as pessoas nem percebem. Enfim, foi feito um truquezinho. Mas eu realmente não esperava a recepção do público tão boa nessa cena do relógio, nesse plano que o relógio volta a funcionar. Lá em Paulínia, quando foi a estreia do filme, eu estava super nervosa, estava segurando na mão uma das minhas sócias, que estava no projeto desde o início, Ana Paula, e cada vez que o público reagia, eu apertava a mão dela, era como se tivesse feito um gol, assim, sabe? Deu certo, deu certo. Porque como eu escrevi, dirigi e montei, eu tinha meio que calculado onde que eu esperava que as pessoas reagissem. Agora, no relógio, eu nunca imaginei que as pessoas iam rir quando o relógio volta a funcionar. Isso foi uma grande surpresa para mim. E tanto que a gente se olhou, eu e ela, e falei, não era para rir aqui, né? E ela falou, não era, mas riram, que bom. E desde então, cada festival que eu vou, quando começa a cena do relógio, eu fico esperando as pessoas rirem, né, em resposta, para ver se vai ser essa reação de novo. Bom, sobre o relógio é isso. Eu acho o relógio muito simbólico, eu acho muito legal. Muito legal. Sobre o realismo, né? Na verdade, a referência tarantiniana é mais na estrutura famosa, né, que ficou célebre com o Pulp Fiction, né, a não linear. E eu gosto muito disso, é uma forma de brincar com a história, sabe? Você entregar elementos para o espectador que você... É interessante para mim dizer isso agora, depois eu digo o resto. Lá mais para frente a gente volta, entendeu? Eu acho que no filme, a partir do momento que o cara saca que é assim o filme, ele relaxa, ele fala, daqui a pouco eu vou entender. Entendeu? Então, acho que é mais por aí. O Tarantino não é nem na composição de personagens, que realmente são arquétipos, são cinematográficos, né? Ele age de acordo, como você falou, como cinema. Esse filme, eu queria que ele fosse muito cru. Eu chamei o diretor de fotografia, que é do meu primeiro filme, que é um grande parceiro e um grande fotógrafo. E ele teve o desprendimento para ouvir o meu pedido, que é, cara, nós vamos fazer um filme que não vai ganhar nenhum prêmio de fotografia, eu acho. Porque vai ser feio. Entendeu? Não é isso, é para a história, vamos fazer e tal e tudo mais. Então, a gente trabalhou com pouca luz, o filme é com um grão rasgando mesmo, entendeu? Ele é sujo. Se fosse definir, ele não seria uma pintura, ele seria um grafite. Então, e isso eu tentei deixar presente em todos os aspectos, entendeu? Inclusive no tom dos personagens, sabe? Eu acho que o maior esforço de atuação dentro do filme é o do Caio, que faz o Ivan, que está com a filha na UTI, que, principalmente porque é um pessoal que vem de teatro, e o teatro é tudo amplificado, né? Então você está assim, do palco, a voz, os movimentos e tal e tudo mais. E o grande esforço dele foi a contenção, a de passar o sentimento, de passar o que estava acontecendo ali naquele momento, qual que era da cena. Sem, sabe, ele é um cara que está em depressão, cara, que perdeu a mulher, ele está com a filha sem reagir numa incubadora e tal, está sem motivação nenhuma, entendeu? Ele fica meio flat, mas ao mesmo tempo ele tem que colocar umas pontuações e tal. Então eu conversei muito com o pessoal, foi um filme no qual a gente se dedicou a buscar essa verdade, sabe? A Bruna Menezela, atriz que fez a garota de programa, conviveu, entendeu? Com duas garotas de programa, conversou, bateu papo e tal. O Giovanni não conhecia nada de uma agente de publicidade, mas eu coloquei ele uma semana dentro de uma agência, trabalhando como redator, criando peças. Ele chegou a criar peças que foram veiculadas, entendeu? Então, foi muito legal, porque o Giovanni foi o cara que fez o casting couch, ele faz pra gente lá, para outros filmes. E foi muito legal buscar essas riquezinhas, sabe? Essas coisas que são específicas
da vida e do perfil de cada personagem, entendeu? O figurino que ele compôs e tal, sabe? A casa dele, a direção de arte fotografou casas, apartamentos, kitnet, o pessoal que trabalha, os assistentes de arte, os redatores e tal, e tudo mais. O hotel onde a Marina faz o programa é um hotel do lado da rodoviária, onde os programas acontecem, entendeu? Então, até como uma orientação para a direção de arte, a gente buscou, assim, a Carol Araújo foi a diretora de arte, e ela é super talentosa, ela adora intervenções e desafios, e eu também falei para ela, Carol, eu acho que a gente tem que buscar as locações perfeitas e tentar fazer intervenções que sabe, que fiquem legais visualmente, mas que não, sabe, não queria fazer a casa da Marina, sabe, como se fosse uma casa de uma mãe de 37 anos, entendeu? De uma propaganda de margarina. Isso é uma coisa, casa do Ivandro, do Murilo e tal. Então a gente buscou e falou, pô, tá, isso aqui tá massa, aqui, vamos pintar uma parede aqui, vamos pôr um quadrinho aqui e tal e tudo mais ou menos, vi as referências de foto, que tipo de quadro, o que é, a galera curte, eu também, muita história em quadrinhos, então tem uma